Em graça e paz a todos e a todas que estão aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai estar ouvindo essa palavra. Me chamo Mirelle, eu sou casada, tenho um filho e atualmente eu sou membro da Igreja do Amor, que é pastoreada pelos meus pastores queridos, pastor Arthur e pastora Thalita, e eu faço parte do Campo Zona Norte, que também é pastoreado pelos meus pastores amados, pastor Geraldo e pastora Carol. Eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui nesse dia para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, um pouquinho daquilo que Deus ministrou ao meu coração, porque eu creio que quando nós somos instrumentos, né, na mão do Senhor, para levar uma palavra, um louvor, às vezes um abraço, né, um sorriso, é porque primeiro o Senhor ministra sobre nós e Ele nos capacita e nos autoriza a gente chegar e repassar essa mensagem. Então, hoje a mensagem que eu quero trazer para a nossa vida é, eu estava procurando um título, né? E eu pensando, Deus, o que é que eu posso falar? Enquanto eu olhava o contexto bíblico do qual nós vamos estudar hoje, Deus colocou a seguinte frase na minha mente: o reposicionamento que muda destinos. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de uma mulher que o seu posicionamento mudou realmente um destino de um povo, um destino de uma nação. Então, se você tem aí acesso a uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5. Nós vamos ler vários versículos desse capítulo, não vou ler o capítulo inteiro, né, até por conta do nosso tempo, e para que não fique também cansativa essa leitura, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, e eu vou ler alguns versículos que são pontuais, para que a gente possa aprender com a palavra do Senhor. E aí eu vou explicar um pouquinho de qual é o contexto histórico do qual nós vamos estar observando aqui no livro de Juízes. Então, o livro de Juízes, ele trata, né, sobre o histórico da época em que o povo de Deus, né, o povo de Israel, ele era comandado por juízes, né? Então, vários juízes, eles foram sendo sucedidos e eles serviam como, eles eram boca de Deus, né, para o povo, lhes dando orientação sobre a forma como Deus esperava que eles agissem, né, guiassem as suas vidas. E no contexto de Juízes 4 e 5, a juíza daquela época era Débora. A palavra de Deus fala que ela se tornou juíza após a morte de Eude, então ela sucedeu Eude. E no tempo de Eude, o povo de Israel, ele, após vencer uma batalha, ele passou 80 anos de paz. E durante esses 80 anos, o que aconteceu? O povo de Israel começou a mudar a sua visão. Sua visão em que sentido? Porque eles começaram a deixar de seguir os princípios e preceitos que Deus tinha estabelecido pelo povo. Inclusive, a palavra de Deus até fala em Juízes 5 que o povo escolheu novos deuses. Então, quando a gente começa a ler o capítulo 4 de Juízes, a gente vê a palavra de Deus narrando que os israelitas começaram a fazer o que é coisas más aos olhos do Senhor. E aí, por conta disso, o Senhor entregou eles na mão do rei Jabim, que era o rei cananeu de Azor. E a palavra de Deus fala que o rei Jabim, ele tinha um exército muito poderoso, em que esse exército ele era comandado por um homem muito cruel chamado Císera. E que Císera tinha sob seu poder o equivalente a um exército muito grande comparado ao exército de Israel. De modo que o exército de Císera, do rei Jabim, ele seria capaz de dizimar o povo de Israel. Especificamente, ele fala que ele tinha 900 carros de guerra. Então, se você parar para pensar, 900 carros de guerra é um poder de fogo, vamos dizer assim, né, naquela época, muito grande. E o rei Jabim, ele começou a judiar do povo de Deus, né, o povo de Israel. E esse povo passou a sofrer muito. E aí, como em alguns momentos na Bíblia a gente vai ver, né, que é bem repetitivo, né, bem corriqueiro, quando o povo sofria, quando o povo padecia, eles corriam de volta para Deus.
E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de alguns anos padecendo ali na mão do rei Jabim de Císara, a palavra de Deus fala no capítulo 4, no verso 3, que o povo então pediu socorro ao Senhor. E, e essa é uma primeira verdade que eu já quero trazer para nós e talvez lembrar você. E não importa o que você fez de errado, talvez a forma como você agiu, não importa a circunstância em que você esteja, você sempre precisa lembrar que existe uma pessoa da qual você pode pedir socorro, porque ele sempre está atento, ele está sempre presente para nos prestar socorro. Então perceba que apesar da desobediência do povo de Israel, que decidiu escolher novos deuses para honrar, para adorar, mesmo assim, quando eles pediram socorro ao Deus de Israel, o Deus de Israel não esqueceu deles. E o Deus de Israel é o mesmo Deus que está conosco, né? É o mesmo Deus que nos ama, que nos cuida. Então, dependente da circunstância, a gente precisa lembrar que para Deus a gente pode pedir socorro, porque o socorro dele é bem presente. E aí, continuando, no verso 4 do capítulo 4, a palavra de Deus fala que quando o povo pediu socorro, Deus atendeu. E naquela época, quem julgava sobre Israel era Débora, que era mulher de Lapidote. E por mais que você esteja pensando aí nesse contexto todo que a gente vai falar de uma grande mulher e que essa mulher é Débora, eu queria te dizer que não é Débora. Apesar de Débora ser uma mulher de Deus, apesar dela ter uma importância significativa sobre a história do povo de Israel, não foi Débora a nossa protagonista, vamos dizer assim, dessa história, né? Aqui, a partir de um reposicionamento, mudou o destino de um povo. E a palavra de Deus fala que Débora chegou para Baraque, que de certa forma era como se fosse o comandante, né, do exército de Israel, e disse para ele juntar 10.000 guerreiros, porque eles iriam guerrear com o exército do rei Jabim, sob o comando de Císara. E Débora disse a Baraque: Olha, você separa esses homens, separa os seus cavaleiros, porque o Senhor vai entregar o rei Jabim nas tuas mãos. E perceba que ela deixou claro que não era ela, que não era ele, mas era o Senhor que ia entregar o rei Jabim nas mãos de Baraque. E é tão importante quando a gente sabe e entende quem é que é responsável por entregar a vitória nas nossas mãos. Muitas vezes a gente pensa que é pela força do nosso braço, que é pela nossa capacidade, seja psicológica, emocional, intelectual ou até mesmo espiritual. Mas não é. Na verdade, é tudo sobre o Senhor. É Ele que olha para nós, enxerga em nós, apesar da nossa pequenez, ele mesmo assim está disposto a nos entregar vitórias nas nossas mãos. Por quê? Porque ele é um Deus que, apesar de ser Deus, ele é pai. E como um pai, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E é como a minha amiga bem falou no começo. Não é que Deus não queira nos dar vitórias, ou não é que Deus não queira nos mimar. Na verdade, é porque ele olha dentro do nosso espírito, dentro de nós, e percebe que muitas vezes a gente não está preparado para aquilo, né? Então, eu costumo sempre a orar, a pedir bênçãos ao Senhor, mas pedir para que Ele me prepare, para que essas bênçãos cheguem o mais rápido possível. Porque eu sei que existem bênçãos que eu pedi ao Senhor, que Ele já me entregou, né? Mas que eu ainda não recebi, porque eu ainda não estou pronta, porque o meu coração não está pronto, porque o meu espírito não está pronto. Mas eu sei que no tempo do Senhor essas vitórias vão chegar. E Débora era uma mulher que ela entendia isso, que a vitória estava nas mãos do Senhor. E Baraque foi um homem que creu na palavra dessa mulher. Ele disse amém. E a palavra de Deus fala no verso 8, capítulo 4, que Baraque disse a Débora: Se você for comigo, eu irei. Se não, eu não irei. E aí Débora responde: Tudo bem, eu vou com você, mas você não vai receber a honra dessa missão, pois o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Eu, assim como a minha pastora Thalita, eu gosto muito de imaginar coisas. Tem coisa que não está escrita na Bíblia, mas eu gosto de imaginar. E eu penso que talvez Baraque pensou que a vitória dessa missão seria entregue na mão de uma mulher que era Débora, né? Talvez ele pensou, ela está falando dela mesma, né? Tanto é que ela vai e tal. Mas Débora sabia. Baraque poderia achar que era Débora, né? Ter suas dúvidas. Mas Débora sabia que a mulher em questão não era ela.
E é maravilhoso quando a gente vê que é possível uma mulher trabalhar para que outra mulher seja instrumento nas mãos do Senhor, né? E eu falo isso porque a gente vive num mundo, numa sociedade que acaba querendo imprimir uma competitividade entre as pessoas. E eu acho que isso é mais aflorado entre as mulheres, né? De que uma mulher precisa ser melhor do que a outra, né? Que eu preciso ser melhor do que você, ou então que você precisa ser melhor do que eu. E eu creio que Deus não trabalha dessa forma, né? Deus, ele dá habilidades, dons, competências a cada um de maneira diferente. Mas o intuito dele é que tudo isso junto corrobore para uma única situação, para trazer a glória ao nome do Senhor e para propagar o amor e o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem. E Débora era uma mulher que ela entendeu que aquilo não era sobre o protagonismo de alguém, mas sobre o protagonismo de quem importava, que era o próprio Deus. E eu quero que eu e você, a gente possa entender que muitas vezes Deus vai nos usar. Ele vai nos usar como um instrumento poderoso na sua mão, seja da forma que for, de acordo com o seu talento, seja cantando, louvando, seja, como eu falei, com um sorriso no rosto, recepcionando as pessoas na sua comunidade de fé, seja num abraço, que muitas vezes Deus dá o dom a pessoas de que o abraço cura, sabe? Aquele abraço que cura a alma, que recarrega as energias. Então, não importa qual seja o modo, Deus às vezes vai usar você, mas Deus às vezes vai usar você para que ele use outra mulher, ou ele use outra pessoa. Às vezes ele vai usar para você para fortalecer alguém, para guiar alguém, para orientar, para ajudar. Mas muitas vezes ele vai te usar para que você seja um instrumento nas mãos dele, para que outra mulher possa também fazer isso, né? E o objetivo é um só, é dar a vitória ao povo de Deus. Mas dar a vitória em que sentido? Manifestando a glória do Senhor, porque essa é a principal função das nossas vidas. Dar a glória a Deus, glorificar a Deus. E também fazer o nome de Jesus Cristo ser conhecido nessa terra, né? Para que mais pessoas possam povoar o céu. Então, Débora é uma mulher que ela entendia isso. E ela entendeu muito essa visão. E a palavra de Deus fala que eles foram ao ataque. Císera, com o seu exército, quando eles ficaram sabendo que o povo de Israel estava vindo, então o que é que ele fez? Ele juntou seus 900 carros e foi atrás daquele povo. E aí a palavra de Deus diz que Débora falou então para Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Císera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de vocês. Então, isso traz outra verdade tão importante para a nossa vida: é a gente saber quem marcha por nós, em quem a gente pode confiar, né? E se a gente olhar para a proporção do exército, o exército de Císera do rei Jabim era muito grande, era muito maior do que o exército do povo de Israel. Mas mesmo assim, eles foram confiantes em uma palavra. E sobre a minha vida e sobre a sua vida também existe uma palavra. Deus já liberou uma palavra. Nós somos nação santa. Nós somos povo escolhido. Nós somos sacerdócio real. Nós somos os filhos de Deus. Então já existe uma palavra natural sobre a nossa vida, de vitória, de poder sobre a nossa vida. E a gente precisa muitas vezes é só se apossar desse lugar. E é por isso que eu volto ao tema, o reposicionamento que muda o destino. É eu entender qual é a minha posição e como a minha posição traça o meu destino. Primeiro, de saber que eu posso sempre recorrer a Deus quando eu precisar de socorro. E segundo, de saber que é nele que eu preciso confiar, para que tudo possa correr debaixo de paz. E a palavra de Deus fala que, num determinado momento, Baraque atacou o exército do rei Jabim, né, de Císara, e Deus enviou pânico sobre os carros e sobre os soldados. Então, veja, as circunstâncias poderiam dizer que não era favorável o cenário, mas bastou uma ação de Deus para que a perspectiva, né, a visão desse cenário fosse completamente mudada. Então Deus mandou pânico sobre o exército do rei Jabim, e no pânico todo mundo começou a correr para um lado, para o outro, lado, para o outro, sabe? Eles começaram a se desorganizar, e isso abriu o precedente, né, para que o povo de Israel pudesse
aniquilar aquele exército. E a palavra de Deus fala que todos os guerreiros foram mortos, nenhum escapou. O único que conseguiu escapar foi Císara. E aí é onde a gente entra, de fato, na mulher que eu quero trazer para protagonizar, né? Vamos dizer assim, esse reposicionamento que muda destino. A palavra de Deus fala no capítulo 4, no verso 17, que quando Císara correu para tentar fugir daquilo tudo e salvar a sua vida, ele entrou numa tenda. E nessa tenda morava Jael e Heber. Para a gente entender quem era Jael e Heber, Jael era a esposa de Heber. E Heber, a palavra fala que ele era um queneu, descendente de Obabe, que era cunhado de Moisés. Então, ele havia se separado, né, do povo de Israel, dos membros das suas tribos, e ele armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, que era justamente perto das terras do rei Jabim. E ele tinha como se fosse um acordo de paz com Jabim. Então, assim, ele naturalmente era do povo de Israel, mas havia se distanciado da sua tribo e estava ali ocupando a terra do rei Jabim, mas tinha feito um acordo de paz. Então, em tese, ele era um aliado do rei Jabim. E ele montou a sua tenda. E quando Císara, tentando escapar do povo de Israel, entrou na tenda, ele encontrou a esposa dele, Jael. Eu creio que, independente de, no caso de Heber e Jael, não estarem mais vivendo com a sua tribo, os princípios do Senhor, os princípios de Deus, com certeza foram guardados em seus corações. Então, nesse momento, a gente percebe que não importa o lugar onde você está, quando os princípios do Senhor, eles estão dentro de você, ele lhe usa de qualquer forma, seja qual for o lugar. E isso fala muito sobre reposicionamento, sobre pertencimento. Às vezes a gente fica na dúvida, né, se a gente pertence a um lugar ou não, se a gente está naquele lugar ou não, se Deus nos quer naquele lugar ou não. E eu creio que às vezes existe manifestação da glória de Deus, do favor de Deus, quando muitas vezes a gente sai de um lugar em que Deus não quer que a gente esteja e a gente se põe no lugar onde Deus precisa que a gente esteja. Eu tenho aprendido muito sobre isso nesses últimos dias, sobre os lugares que eu tenho ocupado e os lugares onde Deus de fato quer que eu esteja. E eu e muitas vezes vai ser doloroso, muitas vezes você não vai querer sair de certos lugares em que você está, para estar em lugares que você precisa estar, porque muitas vezes vai ser sacrificial. Mas a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu creio que é melhor viver em obediência. Então, eu não sei por que a Bíblia não fala de maneira clara, porque Eva, por exemplo, ele se distanciou da sua tribo e foi ocupar aquele lugar. Mas até esse fato corroborou para este momento. Por quê? Porque Heber e Israel precisavam estar naquele lugar para servirem ao Senhor da forma que era necessário naquele momento para salvar o povo de Israel. E às vezes você vai precisar estar no lugar certo para ser usado por Deus. E você vai precisar talvez sair do talvez do lugar de morte que você esteja, do lugar de lutas, do lugar de tristeza, do lugar de depressão, do lugar de vitimismo, e você se reposicionar para que Deus te coloque num outro lugar e que nesse lugar você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E aí, continuando o nosso contexto aqui, a palavra de Deus fala que quando Císara entrou, ele provavelmente deveria estar cansado da batalha, né? Tinha lutado muito. E aí Jael foi a seu encontro e disse: Venha, não tenha medo. Eu acho que Císara entendeu que Jael estava o ajudando e ele entrou na tenda e ela cobriu ele como se fosse para escondê-lo, né? Acredito eu, como eu estou falando, eu estou imaginando, né? Hipoteticamente, que o exército procurou Císara ali por um tempo e não encontrou. E aí a palavra de Deus fala que Císara pediu a Jael um pouco d'água. E aí ela foi além, ela disse: Não, eu vou lhe dar um leite. E aí ela deu a ele um leite numa vasilha de couro. E enquanto eu li essa parte, né, que ela deu um leite, Deus falou ao meu coração que ele usou Jael naquele momento com aquilo que ela tinha nas mãos. E ela tinha nas mãos uma vasilha de leite. Para o contexto de guerra, aquela foi a arma que Jael tinha, uma vasilha de leite.
E muitas vezes é assim na nossa vida, nas nossas guerras. Deus ele vai colocar nas nossas mãos uma arma sutil. Uma vasilha de leite, a princípio, não é uma arma, né? Quando a gente pensa. Mas nas mãos de Jael foi uma arma, só que foi uma arma sutil. E nós temos uma arma que parece sutil, mas não é, na verdade. Ela eu acho que uma das armas mais poderosas que a gente pode usar. Mas quando eu falo sutil, é talvez na simplicidade que ela pode ter, apesar de a gente ter dificuldade de usá-la, que é a oração. Sabe, às vezes a gente está em situações em que só Deus. E muitas vezes a gente tenta ir pela força do nosso braço, tentar dar jeito numa situação e outra. Mas existem coisas que só Deus faz. E que para Deus fazer, você precisa acessá-lo. E o meio de acesso é através de uma arma sutil. É uma oração. Uma oração com um coração quebrantado, para que Deus realmente veja, contemple, porque a palavra de Deus fala que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, Císara, ele estava ali disponível para Jael. Jael poderia ter feito qualquer coisa, mas ela primeiro utilizou uma arma sutil. E eu quero, talvez, incentivar a mim e a você, a gente, a partir de hoje, quando formos travar nossas guerras, nós possamos começar utilizando essa arma tão poderosa, mas sutil, que é a oração. A gente tem que parar de achar que a gente precisa ter as melhores armas possíveis, né, para que a gente possa ser usado por Deus. Enquanto que o tempo todo nós temos armas que são tão sutis, mas extremamente poderosas. Sabe, eu aprendi que Deus ele não escolhe só vasos valiosos, né? A gente pensa assim, né? Não, fulana tem esse dom, ela tem essa habilidade, ela tem essa característica, ela vai ser usada mais por Deus do que cicrana. Mas Deus não trabalha dessa forma. Por quê? Porque eu creio que Deus ele não usa apenas vasos valiosos, mas eu creio que Deus pega vasos de barro e ele transforma em vasos de honra, né? Então a gente precisa entender que o que a gente precisa é de disponibilidade. E Jael foi essa mulher, ela entendeu, ela ficou disponível, né? Então muitas vezes não é sobre você ser um vaso valioso, não é. Você pode até ser um vaso de barro, né? Como acredito que muitos de nós somos vasos de barro que somos quebrados constantemente pelo nosso oleiro, mas somos refeitos. E a cada vez que ele nos refaz vasos de honra. Então, Jael, ela entendeu isso. E ela usou uma arma sutil. Só que em determinados momentos, a gente não vai poder usar uma arma sutil. A gente vai precisar usar uma arma mais agressiva, né? Então, a gente vai orar, mas a gente também precisa agir. E é nesse ponto que eu vejo o contraste, né? Em que Jael, ela teve o entendimento de usar a arma sutil que foi colocada nas mãos dela, mas ela também foi agressiva quando foi necessário. Então, muitas vezes eu e você, a gente primeiro tem que recorrer à oração. Mas às vezes a gente, depois da oração, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar, seja no nosso casamento, na forma como a gente se relaciona com o nosso marido, né? O tempo que a gente desprende, talvez orando pela vida dele, ou estando em comunhão com ele. E eu falo aqui de todo tipo de comunhão. O reposicionamento em relação aos nossos filhos, né? A gente precisa se posicionar como mães, mulheres de Deus, sobre os nossos filhos. Talvez seja no nosso trabalho que a gente precisa se reposicionar. A gente tem orado por algo, né, no âmbito profissional e não tem se posicionado. Então você usou uma arma sutil e poderosa, mas existe outra arma que é mais agressiva, que você também pode usar, que é o seu posicionamento, o seu reposicionamento. E a palavra de Deus fala que quando Císara bebeu aquele leite, ele talvez acometido justamente por esse cansaço, ele dormiu. E enquanto ele dormia, Jael aproveitou desse momento. E a palavra de Deus fala no verso 21, que quando Císara dormia exausto, ele estava no sono profundo. Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente, com um martelo e uma estaca na tenda na mão, e atravessou o crânio dele. E assim Císara morreu. E ali naquele momento, Deus ele entregou, como ele havia dito a Débora, né, o reinado de Jabim nas mãos do povo de Israel, na mão de Baraque. E assim como Débora havia falado, aquela vitória não foi atribuída a um homem, mas foi colocada a honra sobre as mãos de uma mulher. E essa é a certeza que a gente traz quando a gente vive em obediência
aos princípios do Senhor, assim como Débora fez. E quando a gente se reposiciona, a gente vive o cumprimento de promessas, que foi o que aconteceu. Deus, ele cumpriu a sua promessa, e através de Israel, a vitória foi entregue ao povo de Deus. E, para encerrar, eu queria ler junto com vocês o verso 24 do capítulo 5 de Juízes, que traz justamente a recompensa, vamos dizer assim, desse reposicionamento de Israel, que mudou o destino do povo de Israel. A palavra de Deus fala no verso 24: Jael, esposa de Eber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Perceba que a obediência de Débora, né, que deu respaldo, né, ou abriu o caminho para o reposicionamento de Israel, que pôde trazer ao povo de Deus a vitória, trouxe sobre ela uma bênção, a bênção de ser a mais abençoada entre as mulheres que vivem na tenda. E eu creio que quando a gente vive em obediência e a gente se estabelece em reposicionamento, né, diante do Senhor, é isso que acontece. A gente muda o nosso destino e também nós podemos receber o título de mais abençoados, sabe? E existe um reposicionamento, que eu acho que é o mais importante da vida de qualquer pessoa. E esse reposicionamento, eu quero direcionar a você que talvez esteja nos escutando, que conhece a Deus, ouviu falar sobre Jesus, mas ainda não se posicionou em torná-lo o Senhor e Salvador da sua vida. Aquilo que a palavra de Deus pode nos prometer é que esse reposicionamento com Jesus, né, como Senhor e Salvador da nossa vida, ele nos traz a bênção, ele nos traz o título de filhos de Deus e ele nos faz viver promessas. Então, se você, né, talvez de alguma forma foi tocado por essa palavra e você deseja aceitar Jesus nesse momento, eu queria que você orasse junto comigo, você fizesse essa oração junto comigo, para que torne público esse seu entendimento, porque se no seu coração você tomou essa decisão, o Senhor ele já contemplou do céu e ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Mas você pode tornar público isso. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que a tua morte foi a minha morte e que a tua ressurreição foi a minha ressurreição e que hoje a tua vida é a minha vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço. Amém, amém, amém. Creia que o reposicionamento, ele muda destinos e que a gente se reposicionar no Senhor, assim como Jael fez, vai trazer sobre a nossa vida um destino diferente. O alinhamento da nossa vida com Deus, através de obediência e reposicionamento, traz sobre nós o cumprimento das promessas do Senhor. Amém?